E esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, destinado ao público do ensino fundamental. Sinais de pontuação. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente estuda desde as séries iniciais, lá no primeiro, segundo, terceiro ano. E quando chega aqui no oitavo ano, a gente ainda tem dúvida. Gente, isso é normal. Para pontuar bem, eu preciso ler muito e preciso praticar. Então, esse é um dos segredos para uma boa pontuação nos seus textos. Então, vamos ver nosso conceito, né, aqui escrito dos sinais de pontuação e depois falar sobre cada um deles. Então, nós temos um conceito aqui que são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estilística. Então, nós vimos aqui o conceito de sinal de pontuação e nós vamos ver sobre o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Nós vamos falar sobre cada um específico. Antes, eu gostaria de ver com vocês um conceito básico, já que esse material aqui eu estou fazendo para a turma do oitavo ano do ensino fundamental, então seria interessante a gente ver um conceito de coerência e coesão antes. Coesão, o que é a coesão? É o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Já a coerência, por sua vez, ela é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Então, voltando aí, disse que os sinais gráficos, eles vão contribuir para uma coerência e coesão de textos. Então, nós acabamos de ver o conceito de coerência e de coesão. Vamos passar para um exemplo de cada um. Vamos ver uma coesão correta? Hoje é aniversário da minha vizinha, ela está fazendo 35 anos. Erro de coesão. Hoje é aniversário da minha vizinha está fazendo 35 anos. Observem que o pronome ela, ele faz referência à vizinha. Então, eu não preciso repetir minha vizinha, porque eu tenho o pronome ela substituindo para evitar uma repetição. Assim, eu terei uma frase com coesão. Coerência correta. Vamos ver esse exemplo aqui. Ele só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose. Erro de coerência. Ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Explicação. Quem é intolerante à lactose não pode consumir leite de vaca. Por esse motivo, segundo o exemplo, ele constitui um erro de coerência. Fica sem fazer sentido. Então, coerência é algo que não faz sentido na frase. Ao mesmo tempo que eu falei aqui do leite lactose, leite de soja, porque não contém lactose, aqui ele já comprou leite de vaca. Sabemos que o leite de vaca ele contém lactose, né? Então, não faz sentido essa repetição aqui. Então, cá na coesão, nós temos que observar a combinação. Então, eu tenho um truquezinho aí para vocês. A coesão, eu falo de um alinhamento, uma combinação aqui das palavras. Já a coerência é aquilo que vai fazer sentido na frase. Então, vamos voltar sobre os sinais gráficos, né? Nas produções de texto aí. Vamos falar sobre o ponto. O ponto ou ponto final, também conhecido como ponto simples, ele vai ser utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Exemplo, acordei e logo pensei nele e na discussão que tivemos. Depois saí para trabalhar e resolvi ligar para pedir perdão. Aqui nós temos o ponto final dessa oração. Outro exemplo, esse acontecimento remonta ao ano 300 a.C. Então nós temos uma abreviação aqui do A e o C. Lembrando, né, que essa sigla aqui representa antes de Cristo, creio que todos já sabem. Então essa abreviação aqui, eu uso pontinho simples e aqui.
Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Então, outra abreviação aqui, ó, do Senhor João. Eu uso também o ponto simples. Então, o ponto, que nós chamamos de ponto final ou ponto simples, ele serve para terminar a ideia e pode ser utilizado também nas abreviações. A vírgula é um sinal de pontuação muito polêmica, então nós vamos ver algumas utilidades dela aqui, gente, porque existem mais, tá? Então vou passar as que estão no livro aí de vocês. A vírgula, ela indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Exemplos: vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Então, observem o uso da vírgula aqui: farinha, ovos. Então, eu uso a vírgula para separar termos aqui da mesma função sintática. Nessa oração, eu tenho a farinha e ovos e o leite que estão exercendo a mesma função sintática. Outro exemplo: Rosemaria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Aqui a vírgula veio para separar o aposto. Aqui, ó, Rosemaria é o mesmo que apresentadora do programa da manhã. Então eu usei a vírgula para separar esse aposto. Quem é o aposto, professora? Apresentadora do programa da manhã. A vírgula também foi usada para separar o vocativo. Desta maneira, vírgula, Maria, vírgula, não posso mais acreditar em você. Quem é o vocativo? A Maria. Então a vírgula, como disse aqui em cima, que ela serve para separar também o aposto e o vocativo. Nós acabamos de ver o exemplo. Então essas são algumas das funções que a vírgula exerce na construção do seu texto. Vamos falar agora do ponto e vírgula. Ele serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Ele é um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa que a vírgula e ora mais breve que o ponto. Então ele fica nesse intermediário aí. Vamos ver os exemplos? Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então eu quis praticamente repetir o que a primeira frase disse, porém eu precisei usar o ponto e vírgula aqui, eu precisei dar uma pausa maior que se fosse a vírgula. O outro exemplo: os conteúdos da prova são geografia, história, português. Então eu uso o ponto vírgula aqui, ó, separando, né? Nesse caso aqui as disciplinas, né? Que começaram com letras maiúsculas, outra regrinha. Vamos ver sobre os dois pontos. Esse sinal gráfico ele é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou iniciar uma enumeração. Exemplos: na matemática, as 4 operações essenciais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Observem que eu tenho aqui uma explicação sobre as operações matemáticas. E aí eu usei os 2 pontos para separar quais são. Joana explicou: não devemos pisar na grama do parque. Então, disse que aparece após uma explicação aqui. Os planetas do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então eu tenho também isolado pelos 2 pontos aqui essa apresentação. Ponto de exclamação ele é utilizado para exclamar, assim como é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Exemplo: que horror, ganhei. Então, só da gente falar essas palavrinhas aqui, a gente já lembra que estamos exclamando. Então, esse é o sinalzinho que nós vamos usar ao final de cada frase dessas. Próximo é o ponto de interrogação, aquele que eu vou usar para fazer perguntas. Isso mesmo, é o ponto de interrogação. Ele é utilizado para interrogar, perguntar. E vai aparecer no final das frases diretas ou indiretas livres. Então, voltando aqui, ponto de interrogação, vou usar para interrogar. Exemplos:
quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Então, no final de cada frase dessa, eu tenho um ponto de interrogação. Depois nós vamos ver as reticências. As reticências, elas servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Exemplo: Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Aqui aparecem as reticências, ou seja, a Ana gosta de comprar mais coisas que isso que apareceu na nossa frase. Outro exemplo: não sei. Aí aparecem as reticências. Preciso pensar no assunto, ou seja, entre preciso pensar no assunto, tem outra ideia aqui que não apareceu. Então, nesse caso, eu uso a reticência, porque o leitor ele vai interpretar que teria mais coisas. As reticências também elas podem aparecer no início de algum texto, de alguns fragmentos textuais, dizendo que existem coisas antes de continuar a frase. Continuava o desejo de correr sem parar. Então, nessa oração aqui, eu tenho as reticências no início, que a ideia não começa por aqui, eu tenho algo antes. Então, essa é a função das reticências. Vamos ver as aspas. As aspas serão utilizadas para enfatizar as palavras ou expressões, bem como ela pode ser usada para delimitar citações de obra. Então, exemplos das aspas aqui. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Então, a palavra bom, que é o resultado da pessoa que ficou satisfeita, aparece entre aspas. E também aqui na citação por Brás Cubas: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, é uma citação poética aqui que aparece entre aspas. Outro sinal de pontuação são os parênteses. São utilizados para isolar explicações ou acrescentar informações acessórias. Exemplo: o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, o que fica entre parênteses está referindo ao início aqui, ó, nesse caso, o funcionário. Travessão. Então, é um sinal de pontuação já conhecido nosso, né? O travessão ele vai ser utilizado no início de frases direta para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Exemplo: muito descontrolada, Paula gritou com o marido: por favor, não faça isso agora, pois temos problemas mais tarde. Então, nós temos aqui o início da frase com o travessão. Outro exemplo: Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, eu uso o travessão aqui, ó, para evitar a repetição de vírgula nesse caso aqui. Então, vamos